Namaskar, sejam muito bem-vindos. Hoje, mais um dia onde eu me ponho à disposição para abordar um tema. E o tema de hoje, além de outros também muito especiais, é um tema que nós vivemos muito, mas pouco sabemos sobre ele. Eu quero começar essa live lendo. Eu recebi uma carta esta semana pelo Zap de um amigo, onde ele finaliza com uma frase de Einstein, que diz que coincidências são as maneiras de Deus se manifestar sem comprometer o seu anonimato. E uma conexão mental mais ampla. O tema de hoje, que é sincronicidade, ele foi usado por Jung em 1920, mas em 1951 foi quando ele explicitou e fez o livro sobre sincronicidade. Bem, primeiro nós vamos entender que nossa vida, ela tem movimentos aleatórios. Nós programamos alguma coisa, isso nós já sabemos, e acontecem outras coisas. Nós vivemos mentalmente numa dimensão linear. Bem, eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que vai dar como resultado isso e aquilo. Isso é uma dimensão linear, onde causa e efeito, eles se sintonizam. Isso é o que a nossa mente programa, até para se sentir mais segura, porque temos muitas inseguranças nesse mistério que é a existência. Mas nós sabemos que isso não é o que acontece. Normalmente nós acordamos e não sabemos onde vamos finalizar o dia, nem se vamos finalizar esse dia. Nós, todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas, de uma maneira geral, elas vivem as suas coincidências. Coincidências essas que, de forma simbólica, nós chamamos de sincronicidade, uma vez que Jung abordou isso de uma forma bem intensa. Mas, antes disso, nós precisamos compreender uma coisa. Nós precisamos compreender que toda a nossa vida é uma escola. E ela só não se torna escola porque nós não temos a capacidade de ler o que está escrito na existência. Todos os eventos da nossa vida são eventos simbólicos, eventos que vão nos trazer ensinamentos. E normalmente, quando esses ensinamentos não acontecem, eles vão se repetindo, até que possamos ter a capacidade de ler. E o que é ler? Ler é trazer consciência para os eventos. E o que é trazer consciência? É trazer a luz. E isso na vida de todos os seres humanos e todos os eventos. Durante esse programa de hoje, eu quero trazer para vocês alguns exemplos pessoais para que vocês também possam ler os seus eventos pessoais. No final de semana, eu fui passear em Minas, fui a Ouro Preto. Estava um dia muito quente
E Ouro Preto, para quem conhece, sabe a quantidade de morro para subir e descer, de pedras no chão, porque todo o calçamento foi feito com pedras e pedras pontiagudas. E eu fui caminhar sozinha, não conhecia bem o caminho. E fui andando, subindo, descendo, num dia quente, e com uma calça comprida, e me embolei nas pernas da calça e levei um tombo. Levei um tombo caindo de joelhos no chão. Aí, nisso que eu levo o tombo caindo de joelhos no chão, eu decidi, porque lá só o caminho ou de carro ou de táxi. Eu fui até a praça, consegui chegar até a praça, e na praça eu fui pedir um táxi e vi que o meu telefone não estava funcionando. Eu olhei aquele telefone que não estava funcionando. O que eu fiz? Eu também estava sem dinheiro e espécie. Passei na primeira loja, a pessoa não sabia informar, não sabia colocar a internet. Fui na segunda loja, a internet não estava funcionando. E aí eu resolvi descer até o local onde eu estava hospedada, e com aquela dificuldade toda. Bem, num outro momento da minha vida, o que eu ia fazer? Puxa vida, eu caí e meu telefone não funcionou, e hoje o que eu faço? Cheguei a casa, descansei um pouco, tomei uma água e me sentei, deitei na cama, comecei a respirar e fui naquele momento pedindo esclarecimento interno para aquilo que eu estava vivendo. Eu estava vivendo um momento de muita alegria, porque eu tinha ido a uma cachoeira, Cachoeira das Andorinhas, eu tinha passeado com a minha amiga, e nesse dia ela não estava, porque ela estava fazendo a prova do Enem, e eu fiquei sozinha, mais uma casa muito acolhedora, toda a família. Então o passeio estava sendo maravilhoso. E o passeio estava sendo maravilhoso, e por que me aconteceu aquilo? E aí eu fui para o meu mundo interno reconhecer a importância daqueles símbolos. Foram 2 símbolos, que na verdade é um símbolo só, ou seja, dos obstáculos em um momento de grande prazer. E aí eu fui, respirei, dormi um pouco e acordei. E quando acordei, veio a clareza interna por que eu estava vivendo aquilo. Nisso que veio a clareza interna, o joelho parou de doer. E eu fiquei com o telefone. Aí fui a uma loja de telefone e lá a mulher tinha dito que o telefone estava com o chip estragado. E aí, mais uma vez, eu deitei, meditei um pouco, novamente veio algumas respostas, e quando eu acordei, o telefone estava funcionando. Podia funcionar assim, num momento mais rápido? Podia, como um momento futuro. Mas o que eu quero trazer aqui é que todos os eventos da nossa vida, eles são simbólicos, eles são pistas para o reconhecimento do nosso mundo interno. E dentre essas pistas estão as sincronicidades. As sincronicidades, que são eventos não casuais, que são as famosas coincidências, porém essas coincidências, elas só se tornam uma sincronicidade se elas forem reconhecidas como um simbolismo interno. E elas vêm muitas vezes de forma, a gente conhece muito as formas das mensagens. Eu tenho uma mensagem assim vivida por uma amiga aqui de Araruama, que é a Leonor, que foi assim um exemplo que ela deu na época e que eu sempre carrego
como exemplo para a minha vida. Ela estava na época vegana, ela não fazia bolos com leite, e aí ela estava pesquisando a forma de fazer um bolo sem leite e sem fermento. E ela foi à feira. Ela sempre ia à feira, a feira que acontece aqui em Araruama no sábado. E nessa feira, o que aconteceu? Ela estava escolhendo laranja. E passou um homem dessas pessoas que são os excluídos da vida, já meio embriagado, e ele passou, vendo ela escolher, ele passou e próximo a ela ele disse assim, ele disse assim, coloca a laranja que o bolo cresce. E ela ouviu aquela mensagem. Ela ouviu aquela mensagem e ela, muito esperta na época, ela já numa vida espiritual, num caminho diferenciado, ela foi para casa e fez um bolo de laranja. E até hoje o bolo de laranja dela é muito famoso e até eu aprendi com ela, porque além de não usar leite, é um bolo que cresce sem fermento. Então isso é um exemplo de sincronicidade de uma mensagem. E essa mensagem, ela pode vir por um livro, ela pode vir por um alto-falante que passa na rua, ou seja, muitas mensagens vêm até nós durante o nosso dia. Mas o que impede de que essas mensagens se tornem pistas para a nossa vida, pistas para o nosso caminho interno, é a dificuldade que temos de olhar para dentro, porque sempre nós estamos colocando responsabilidade no mundo externo. Não quer dizer que o mundo externo também não tenha responsabilidade. Ele tem também, senão eu poderia mudar uma pedra, vou derreter aquela pedra. Não é bem assim. O que eu quero dizer é que os eventos da nossa vida são eventos que nos permitem o avanço, a evolução, porque a única razão da nossa existência aqui no planeta é a nossa evolução, porque em algum momento nós pertencemos a uma entidade única que é esse logos planetário, e ele foi pulverizado num movimento de expansão, num movimento externo. Para quê? Para que nós possamos viver experiências e essas experiências possam voltar à fonte quando nós assim o fizermos. Então, as sincronicidades da nossa vida, elas vêm através dessas pistas, desde que nós estejamos atentos a elas. Vou relatar aqui mais uma forma de sincronicidade. Sabe aquele momento onde nós estamos em dúvidas de alguma coisa e às vezes de forma negativa? No final do ano, eu sempre faço aqui uma festa e quando encerra o curso de formação de yoga. E bateu um momento assim, eu acho que eu não vou fazer essa festa, porque essa festa é muito cansativa, ela envolve muitos gastos e eu fico muito cansada. Bem, e aí eu estava nessa condição negativa e eu tinha organizado um passeio para o teatro, eu fui ver o Profeta lá no Rio de Janeiro. E uma das pessoas do grupo não foi porque adoeceu. E eu carreguei o ingresso dela e fui para a bilheteria para tentar vender aquele ingresso. Eu estava em pé na bilheteria quando uma mulher se aproximou de mim, não para comprar um ingresso, mas para comprar uma pipoca. E nós nos reconhecemos.
A Yara, uma aluna minha antiga, de muitos anos, acho que 10 anos atrás, ela fez o curso de formação para instrutores de yoga, e foi assim uma alegria, um encontro. E nesse encontro, o que aconteceu? A Yara, ela veio me contar que aquela festa de formatura mudou a vida dela. Ela disse que ali, naquele momento, ela teve uma alegria, ela teve um êxtase tão grande que redimensionou a vida profissional dela. Então, o que eu quero dizer a vocês? Olha o que aconteceu. Aquele meu estado negativo interno, ele teve uma resposta externa. Eu saí de lá feliz da vida e certo que a festa de final de ano vai acontecer. E essas sincronicidades, além de acontecer no nosso plano imanente, ela também pode acontecer através dos sonhos. Jung conta uma famosa história, que é a famosa história do escaravelho vermelho. Uma cliente dele sonha com um escaravelho vermelho e ela vai à consulta. E aí ela está lá contando o sonho para ele também, como um bom psicanalista, né, que fazia leituras dos sonhos, nesse momento, pela janela, entra um escaravelho vermelho. E o que esse escaravelho vermelho vem trazer? A certeza daquelas dúvidas que ele tinha em relação àquela cliente. E isso acontece muito no nosso cotidiano. A gente tem uma dúvida e ouve um canto de um passarinho. A gente tem uma dúvida, escuta uma canção, e isso nos traz a certeza, porque dentro do universo que nós estamos, muitas vezes a gente vive nas dúvidas daquilo que é o melhor para a gente. Outra coisa também que pode ser caracterizado como uma sincronicidade são os eventos repetitivos da nossa vida. Vocês já viram quantas vezes a gente encontra uma mesma pessoa? Você vai à cidade e encontra a pessoa. No dia seguinte você encontra ela em algum lugar. Na festa que você vai, você encontra ela em algum lugar. E o que aquilo simboliza? Depende da situação. Quantas vezes a gente precisa encontrar aquela pessoa porque nós temos algo para viver com ela, ou então aquela pessoa representa um símbolo de alguma coisa que em nossa vida nós ainda não acessamos. E isso é uma sincronicidade. Outra coisa também, vocês já repararam como até tem uma música do Oswaldo Montenegro que ele fala da lista. Faça uma lista de grandes amigos, de quem você mais via 10 anos atrás e a quem você vê todo dia e agora você não encontra mais. E isso também é uma forma de sincronicidade. Há 10 anos atrás eu tinha um grupo de amigos, um grupo de pessoas que circulavam junto a mim e hoje eu tenho outras. Mas para que isso? Porque dentro do nosso processo evolutivo, isso é igual uma classe de escola. Você vê umas pessoas hoje e no ano que vem, quando vai para o ensino médio, vê outras pessoas, porque outras pessoas, outros professores, porque há necessidade dessa renovação para o nosso evoluir, para a nossa vida, porque aquelas pessoas que ficaram há 10 anos atrás, elas contribuíram naquele momento e não agora. É claro que nós vamos ter amigos que nos acompanham, mas como que esses amigos nos acompanham? Eles nos acompanham porque eles também vão seguindo de forma paralela na nossa vida. Então você encontra
você, como eu agora estou vendo que ela estava assistindo aí, não sei se ainda está, a Karina, que é a Kirana, quando eu já estava há um tempo sem me encontrar com ela, quando me reencontrei agora, porque ela mora em Ouro Preto e tem um hostel lá, é o Viva Chico Rei, se vocês forem a Ouro Preto, não perca essa oportunidade, que é uma família maravilhosa, a Kirana é uma pessoa linda. Então, o que acontece? Quando eu me encontrei com Kirana agora, ela era uma outra pessoa, como também eu sou uma outra pessoa. Mas se Kirana ainda tivesse igual aquela que estava lá atrás, a gente já teria dificuldades em se relacionar. E aí, como eu ia me relacionar com ela? Igual como a gente se relaciona com aquelas pessoas da nossa escola, sabe, encontro da faculdade, dos colegas da profissão que a gente já se aposentou há muito tempo, onde a gente tem que botar plaquinha no peito. Primeiro porque a nossa fisionomia já mudou bastante. E o pior da que a nossa fisionomia é que quando a gente se encontra, a gente não tem nada atual mais para viver. Tem que viver e como que é a relação? Sabe, aquele dia que aconteceu tal coisa, que aconteceu isso e aquilo. Então, é uma sessão nostalgia. Por que sessão nostalgia? Porque, na sua maioria, não há mais identificação. E isso é uma forma que a gente tem de evoluir. Outra coisa que eu já falei no início são as nossas dificuldades. As nossas dificuldades são as grandes possibilidades que nós temos na vida de evoluir. Porque uma das coisas que impede a nossa evolução é o nosso puer eternos. Ou seja, lembra-se, eu vejo hoje, se Clarinha, minha neta, ou Cecília botar dedo na chapa quente, elas vão gritar, 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 chorar. E não vão ser capazes, por serem pequenas, de tirar o dedinho, tirar ou apagar o fogo ou tirar o fio da tomada. E amanhã é capaz de acontecer de novo, embora aquele registro fique dentro delas. Assim também somos nós. Nossas dificuldades fazem a gente esbravejar, gritar, chorar, contar para todo mundo. Ai, meu Deus, ó vida. Isso impede que nós evoluímos. Agora, se você tem uma dificuldade, você olha para ela e também dentro dessa dificuldade nós temos a certeza absoluta de que ela vai passar, como tudo nessa existência. Outra coisa também que nós consideramos como sincronicidade são os conhecimentos que vêm na hora certa. Eu estava, isso até no ano passado, passei lá em Aldeia Velha para visitar uns amigos, o Luiz e a Aline, e lá eu vi que a Aline estava organizando um curso. E eu não ia passar por lá, eu não ia saber desse curso. E aí eu vi que ela estava montando um curso sobre natureza, sobre o mundo interno e sua relação com a vida. E eu imediatamente entrei no curso. Assim como, passado um ano, eu percebi que era hora de sair, porque vários sinais aconteceram para que eu pudesse sair. E existe um sinal que é muito importante, que é o sinal de que quando que eu sei que uma coisa é boa, quando eu sei que está na hora, há um florescer interno, há um prazer, há um bem-estar. Outra coisa também que é considerado como uma sincronicidade são as experiências alheias. Eu sempre repito aqui as 3 formas de aprender. A primeira pela meditação, a segunda pelo exemplo, pelo aquilo que o outro vive. E a terceira coisa é a dor.
Então eu vejo, nós que trabalhamos aqui com terapia, trabalhamos com yoga, eu sempre faço uma pergunta assim: meu Deus, o que leva uma pessoa a não praticar yoga? Para mim é difícil, mas eu entendo também. Se você olhar, todas as pessoas que praticam yoga, elas têm qualidade de vida muito melhor. Elas têm uma qualidade de corpo mais saudável, elas têm mais resiliência diante dos acontecimentos da vida, ela tem mais tranquilidade para gerenciar os seus problemas. E aí, olhando esse exemplo, e essa foi uma das razões porque eu fui praticar yoga com 33 anos. Eu fui olhando quem praticava yoga. E isso sucessivamente para outros conhecimentos onde eu hoje estou inserida, tanto a Ayurveda como terapias florais e como os direcionamentos dos mestres espirituais, tudo isso porque eu fui olhando e acolhendo para mim. Bem, a vida... Aqui tem uma frase que a Lucilena Galvão deixou para gente e eu trouxe, que eu considero isso como um lema para minha vida. A vida é intensamente pedagógica. E quando nós não queremos mais aprender, sabe aquelas pessoas que chegam e dizem assim: não quero aprender mais nada. Quando ela diz isso, ela já está pronta para morrer, porque não aprender mais nada é negar a própria existência, é negar a própria vida. Então, sincronicidade é aquilo onde os pontos se entrecruzam, onde os eventos acontecem sem que nós direcionemos eles com a nossa mente. Há coincidências profundas na nossa vida, há encontro com pessoas, há eventos que acontecem e que nos promovem grandes momentos evolutivos. Muitas vezes, esses momentos evolutivos, eles não são agradáveis, mas eles trazem aquilo que é a nossa função aqui na Terra, porque ou a gente transforma a nossa existência num Dharma, ou então vai viver um grande Karma, que é a condição de viver eventos que vão fazer com que a nossa liberação demore a acontecer, porque nós estamos atados nessa condição de nascer, adoecer, envelhecer e morrer. E a sincronicidade, o exercício de viver as sincronicidades é uma grande condição de soltar, de liberar e de entregar a Deus a nossa existência. Porque nós temos um propósito, Deus tem um propósito para a gente aqui na Terra. E esse propósito, ele precisa ser compreendido. E aí, uma das coisas que eu já tenho repetido em outras lives e que vou repetir agora, é a gente sempre perguntar: qual é o nosso propósito? Para quem ainda não achou o seu propósito, porque normalmente os propósitos estão atrelados ao nosso umbigo, ao nosso egoísmo. Qual é o meu propósito? Fazer uma faculdade. Meu propósito é ter uma casa. O meu propósito é formar uma família, meus filhos ficarem bem. Tudo isso são propósitos, mas são propósitos pequenos diante da grandiosidade dessa existência. Então a vida, ela torce pelo nosso crescimento, a vida torce pela nossa evolução.
E o Paulo Coelho, num dos livros dele, tem uma frase, não sei qual dos livros dele, mas essa frase ficou muito forte dentro de mim. Ele diz o seguinte, que todos os dias nessa vida, uma janela se abre. Mas só que essa janela se abre e a gente vê essa janela se nós estivermos atentos para ver o momento que a janela abre. Porque o momento que a janela abre é o momento onde a vida dá um salto evolutivo. Porque tudo que nos acontece é sempre a nosso favor. E é fácil compreender isso. É só olhar anos mais tarde aquele evento que foi tão cruel no passado e aquilo nos libertou. Até mesmo existe uma condição, existe a história da vaquinha que todo mundo conhece, que é uma historinha bem simples de compreender como a vida mudou quando aquela vaquinha morreu. E todos os mestres, eles acionam o seguinte, que quando existe uma tragédia, que alguma coisa acontece de forma muito grave para uma pessoa ou para um grupo, eles pedem que 10 anos depois a gente veja qual foi o resultado daquilo, porque o Criador é só amor. E esse amor, ele vem muitas vezes de uma forma não muito agradável. Mas como adulto, a gente tem condições de atravessar os momentos desagradáveis, percebendo o que aquilo tem para nos ensinar. E só em ter essa ideia de que aquilo é um ensinamento, a forma de atravessar é diferente e muito mais rápido, considerando que nada é à toa nessa vida. Nada. E as sincronicidades, elas são formas amorosas de Deus se revelar para a gente. E como eu falei no início, ele revela e ele não precisa ser visto. Ele se revela no anonimato. E aí, o que eu quero deixar nessa live de hoje? Que nossos olhos estejam sempre abertos, não só para o mundo externo, mas também para o mundo interno. E esse mundo interno, ele vai se revelar através das perguntas clássicas. Por que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivendo isso? E de que forma eu posso atravessar isso? Então, assim eu termino essa live de hoje. Que vocês possam viver com alegria todas as sincronicidades, porque viver sincronicidade é preciso, antes de tudo, uma entrega. E entregar de forma plena, porque tudo vem a nós. E aí, venha a nós ao vosso reino, assim na terra como no céu. Namaskar para todas e até o nosso próximo encontro com outro tema muito especial. Que vocês fiquem muito felizes compreendendo que essa vida é só alegria.